Então, eu vou falar um pouquinho o que nós vamos fazer hoje. Ao longo dessa semana, como o professor Israel já falou, teremos aulas todos os dias, ao vivo aqui, grátis para vocês, a partir de 8h30, trabalhando muito biologia, química, física, matemática e redação também. O que nós queremos mostrar para você hoje é o seguinte, falar um pouquinho como deve ser estruturada a sua redação, porque é assim que nós trabalhamos no nosso projeto. E vamos ler uma redação que tirou nota 1000 no Enem, que está disponível na internet, e vamos desmistificar algumas coisas, por exemplo, como fazer citações e como usar dados dos textos motivadores. A gente vai ver que essa aluna tirou 1000, ela usou um dado e a gente vai ver como que a gente usa esse dado sem ser um plágio. Inclusive, isso foi pergunta aí da nossa aluna Laura também durante essa semana. Bom, vamos lá então. Seguinte, qual é a estrutura que nós montamos no nosso projeto Redação Receita de Bolo? É isso que nós treinamos os nossos alunos. É essa seguinte estrutura aqui, pessoal. A gente já sabe que no Enem nós temos que desenvolver, temos que ter uma tese explícita e uma diferença aí básica na redação do Enem é a tal da proposta de intervenção. É isso que diferencia, basicamente, assim, a redação de outros vestibulares e a redação Enem. É essa tal da proposta de intervenção que tem que estar lá no nosso parágrafo de conclusão. Então, o que nós queremos que os nossos alunos treinem? Como nós treinamos vocês? Na seguinte forma, desenvolvendo essa arvorezinha da nossa receita, que é, pegou o tema, você vai logo escolher qual a tese você vai defender. Escolhida a sua tese, você vai organizar os seus 2 argumentos. A gente sempre treina vocês com 2 argumentos, e aí você vai falar, por que não 3? Porque eu posso desenvolver 3 argumentos, sim, pode sim, mas é bem mais fácil a gente conseguir colocar todas as competências ali que são cobradas no Enem em 2 argumentos, porque a gente precisa colocar o tópico frasal, precisa aprofundar de uma forma bem bacana, a gente precisa colocar citação aí, outras áreas do conhecimento, para a gente conseguir nossa pontuação máxima na competência 2, por exemplo, e isso é muito mais fácil de a gente conseguir quando usamos 2 argumentos, ou seja, no nosso final da nossa redação, fica assim, a gente tem um parágrafo de introdução, um parágrafo para o argumento 1, um parágrafo para o argumento 2 e a nossa conclusão, que aí a gente fala em proposta de intervenção. Só que aí, o que nós desenvolvemos também? Muitos alunos, eles pegam a tese e começam a argumentar coisa que não tem nada a ver. E o seu argumento precisa defender a sua tese. O seu texto tem que estar completamente coeso e coerente. Senão, você não vai tirar nota 1000 e sequer 900, ok? Se não tiver coerência no seu texto, você pode até zerar, se você fizer uma fuga total ao tema aí. Seu texto tem que estar completamente coerente, tudo bem interligado. Então, fazendo essa árvore daqui para frente, eu quero que você faça dessa forma aí. Você vai pegar o tema que você escolher para redigir, porque a gente tem que praticar muito ao longo do ano. Vai escolher a tese que você vai defender. Essa tese tem que estar explícita na sua introdução. E desenvolver 2 argumentos. Se você quer muito desenvolver 3 argumentos, ok. Só que aí você também tem que colocar 3 propostas. Por quê? Porque cada argumento nós vamos trabalhar uma coisa, um problema. Você concorda? Porque nós estamos argumentando em defesa da nossa tese. Então tem que ser coisas diferentes, senão não adianta. Senão a gente teria só um argumento super grande. E não pode. A gente tem em cada parágrafo um argumento diferente. Um problema aqui e outro problema aqui. E aí, na nossa proposta de intervenção, o que a gente tem que ter? Uma intervenção para os problemas que nós apresentamos. Portanto, se nós temos 3 argumentos, teremos então 3 problemas. Portanto, teremos que ter 3 propostas também, para garantir toda a coesão necessária do texto. Por isso, você há de concordar comigo que é bem mais fácil a gente fazer uma redação só com 2 argumentos. Ok? Outra coisa aqui com mais detalhes ainda. Como que você vai bolar a introdução, que a gente chama no nosso projeto de introdução perfeita, com apenas 3 períodos. Começa como? Contextualizando. Ou seja, pessoal, vocês têm que pensar o seguinte,
O corretor da prova, da sua redação, é como se ele não soubesse do que está sendo falado ali. Ok? Você tem que considerar dessa forma. Então, você já não pode começar com sua tese. Porque isso. Não, você precisa contextualizar. Fazer com que ele leia aquele texto ali e fale, esse texto aqui vai falar sobre publicidade infantil. Esse texto aqui vai falar sobre a participação política dos jovens. Tá, esse texto vai falar sobre tal coisa. Então, você tem que começar contextualizando. E a gente trabalha com vários tipos de contextualização. Desde uma definição simples até o resgate histórico, que geralmente é mais usado por vocês, certo? Podemos usar até citações no início também. Enfim, é uma variedade de coisas. Mas a gente precisa primeiro contextualizar. Dizer para o corretor, olha, vamos falar sobre isso. Fazendo de conta que ele nem sabe qual é o tema da redação. Feito isso, nós vamos problematizar aquilo. Então, nós contextualizamos, problematizamos. Aí você fala, como eu vou problematizar? Muito simples. Todos os temas da redação do Enem, elas são passíveis de problematização. Até porque, no final, você vai ter que propor uma intervenção. Você não vai propor uma intervenção para algo que esteja 100% maravilhoso. Concorda comigo? Então, sempre vai ser problematizável aquele tema. E a gente ensina que tipos de locuções, que tipo de expressões a gente pode usar para isso no nosso projeto também. Por fim, a gente fala para vocês, coloquem a tese explícita. Há vestibulares, pessoal, por exemplo, a própria UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela gosta de um texto muito original, ela é um texto bem diferente do Enem. E aí ela gosta, inclusive, de uma tese implícita, de uma coisa assim, bem diferenciada. O Enem não. A tese do Enem tem que ser explícita. Você tem que dizer para o cara, olha, eu vou defender isso, isso e isso. E outra coisa, macete mega importante. O que você deve colocar na sua tese? Concorda comigo? A gente falou aqui. Baseado na sua tese, você separa seus 2 melhores argumentos para defender? De repente, você vai ter, assim, 3, 4 argumentos. Aí você vai falar, vou colocar todos. Não, não faça isso. Escolha os 2 melhores. Escolha os 2 melhores para você usar na sua redação, tá? E, de preferência, comece com o mais simples. E o segundo, coloque o seu mais alto para atingir o que a gente chama de clímax argumentativo. Deixar o texto bem interessante. A gente começa bem interessante contextualizando, aí faz uma citação no primeiro parágrafo de argumento, aí coloca um argumento maravilhoso no segundo e fecha com uma proposta incrível. Não tem como não tirar menos de 900. Não tem como não tirar mais de 900, aliás. Bom, e aí o que a gente fala para vocês? Faça na tese, porque é uma forma de vocês não se perderem no argumento. Na própria tese, você vai colocar 2 palavras-chave, 2 seus argumentos. Porque os seus argumentos vão ter ali um tópico frasal, aquela frase resumo do que você vai argumentar, aprofundar, certo? Porque a gente tem que aprofundar. Se a gente não aprofundar, só ficar falando, descrevendo, nós teremos um texto expositivo e não um texto dissertativo argumentativo. Então, é muito importante, eu vou mostrar nessa redação que a gente vai avaliar, que ela fez isso, colocou 2 palavras-chave e cada uma relacionada a cada coisa, porque aí você consegue garantir total coesão do seu texto. Feito isso, vamos passar para a proposta. E aí a gente fala, faça o seguinte, voltando aqui, ó, agora no parágrafo de argumentação ou no seu desenvolvimento, você tem que ter um tópico frasal mais o aprofundamento desse seu tópico, certo? E aí a gente ensina vocês, por exemplo, para sempre usar isso porque, nesse sentido, nessa situação, dessa forma, porque isso faz com que você crie, você não exponha muito, não descreva muito, que você de fato argumente, força você a colocar o seu ponto de vista ali. Então, anote isso também, porque é bem importante. Aí, passando para o nosso último parágrafo, que é o parágrafo que vai ter que ter a nossa proposta, o que é bacana a gente fazer primeiro? Retomar a nossa tese. Aí você fala, ai meu Deus,
eu vou ter que escrever tudo igual que eu escrevi aqui? De forma alguma, de forma alguma. Você só vai retomar com outras palavras. Tipo assim, a gente vai mostrar como que ela fez e tirou 1000. Reescrevendo aquilo ali, reafirmando, para dizer, olha, já coloquei ali, já contextualizei, já argumentei, coloquei aí a minha visão, o meu ponto de vista. Agora eu vou só retomar a tese porque eu vou concluir o meu texto com a minha proposta de intervenção. Pronto, retomou a tese, colocou a proposta detalhada. Na verdade, serão propostas detalhadas. Serão 2 propostas que você vai ter que colocar, no mínimo, uma para cada argumento, tá? E no final, o ideal é você fechar com uma frase de efeito para ficar bem bacana. O que seria uma frase de efeito? Ah, você cria um negócio, coloca ali. Não. Geralmente uma citação, ou o seu circuito, ou o fechamento do circuito. Fechamento do circuito. E a gente trabalha tudo isso porque você vai ganhar pontos na originalidade. No Enem, você não pode ser clichê. Bom, feito aí essa revisão geral do que você vai ter que fazer no seu texto, que é isso aí, desenvolver esses 4 parágrafos bacanas, vamos avaliar essa redação, porque eu vou mostrar para vocês nela como que ela explicitou a tese, como que ela organizou seus argumentos, como que ela utilizou dados dos textos motivadores, como que ela fez a proposta de intervenção. Então, isso vai exigir de você bastante atenção agora para tudo que você está fazendo. Fecha tudo aí, presta bastante atenção, porque agora é leitura com cuidado, ok? O que nós vamos ler aqui, pessoal? Uma redação nota 1000 de uma aluna. Essa redação está disponível na internet, tá? E ela tirou nota 1000, eu achei excelente, porque o texto dela segue exatamente assim o que o Enem espera de você, e ela segue ali aquela estrutura de aquela arvorezinha ali para deixar o texto super coeso. E aí foi no Enem de 2015, eu até trouxe aqui para vocês a folhinha da proposta de redação. E a proposta, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, o Enem, ele sempre vai trazer um tema, né, de cunho ou de social, político ou científico. Os últimos agora têm sido bastante social. Então, por exemplo, dá uma força, fala para os nossos alunos, ó, faça uma redação sobre o sistema carcerário, sobre a inclusão do deficiente, dos portadores de deficiência. Isso aí são coisas importantes para a gente fazer. Claro que eu adoraria se fosse um cunho científico, por exemplo, falar sobre a questão dos transgênicos. Eu gostaria muito de desenvolver um texto assim, a gente vai desenvolver ao longo do nosso projeto também. Mas o que o Enem tem mostrado aí é de cunho social. E o que ele faz? Ele te fornece ali alguns textos motivadores, que o nome já diz, são textos para motivarem você a pensar ali para desenvolver o seu texto. E, bom, ele fala algumas coisas, que o rascunho tem que ser feito no espaço apropriado. Outra coisa, tem 30 linhas de redação, mas cuidado, faça a redação. Nós temos uma folha de redação do tamanho exato que é do Enem. Se você começar a testar na sua folha de caderno, pode ser que você chegue na hora da prova e fale, caramba, minha letra é grande demais, não vou conseguir. Ou caramba, minha letra é pequena demais, ficaram muitas linhas sobrando e fica muito feio, tá? O ideal é que você utilize todas as linhas da sua redação. Só fazendo um adendo, o tal do parágrafo, o tal do título aqui, que nessa redação foi colocado o título, tá? O título foi parte desfavorecida. Eu nem gostei desse título, para falar a verdade. Esse título não fecha circuito com as citações que ela fez. E eu achei desnecessário. Ela não perdeu ponto, por quê? Porque o título não é obrigatório. Então, ele não pode contar ponto, tirar ponto de você. Só se você escrever, sei lá, um palavrão aí no seu título. Aí sim. Ou colocar alguma coisa que fira os direitos humanos. Fora disso, o seu título não vai ser avaliado. Mas o que nós falamos para os nossos alunos
faça o título se você fechar o circuito, ou seja, a última palavrinha lá, sua última frase, seu último período da conclusão, retome lá o seu título, faça uma analogia, enfim, ali com o seu título, isso fica muito bacana. É um circuito que dá para se fazer, fica bem legal, fica bem original. Então a gente fala para o nosso aluno: se não fizer isso, não faz título, tá? Porque é mais uma linha que você vai perder e de repente você precisa dessa linha para fechar o circuito, para finalizar o seu argumento, enfim. Então, deixe seu título sempre para o final. Comece a escrever sua redação, monte a sua arvorezinha. Primeira coisa é montar isso aqui, depois que você vai pensar no título, tá? Depois que escrever o rascunho, você vai ver, não tem espaço para título, então já era. Ah, sobrou uma linha aí? Pode colocar um título ou não. Pode fazer sua redação com 29 linhas também, sem problema algum. Só mais uma dúvida que vocês têm é quanto pular linha, pessoal. Não precisa, tá? Aqui é só uma forma que eu claro, reescrevi aqui para passar para vocês. Mas não, se você fizer título, primeira linha, título, segunda linha, já começa a reescrever. Não vai pular linha não, que é mais linha ainda que você perde. Bom, freneticamente, afinal, sábado à tarde, né, é um momento ideal para se estudar redação. Vocês concordam comigo? Afinal, vocês estão aí juntos, na mais esperada da aula. Então é o seguinte, vamos começar a ler essa redação aqui. Introdução, uma introdução perfeita. Ela começou contextualizando, vamos lá. De acordo com o sociólogo Émile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Ela fez uma contextualização usando uma frase de um sociólogo, que se eu fosse você, eu anotaria aí, porque essa frase eu posso usar para outras coisas de cunho social, inclusive poderia ter usado na redação de 2016, falando sobre intolerância religiosa, sobre racismo também, poderia utilizar isso aí, tá? Então, existem algumas frases que a gente consegue usar para vários temas, e isso conta para as nossas várias áreas de conhecimento aí. Beleza, outra coisa que ela fez. Pessoal, a gente está lendo aqui e vamos fazendo observações para vocês verem como esse texto ficou bacana. Outra coisa que ela fez foi uma citação indireta. Ela não escreveu exatamente o que o sociólogo falou. Ela fez uma reescritura, como se ela estivesse parafraseando. Ela falou só sobre uma determinada expressão que esse sociólogo usa, que é o do corpo biológico. Portanto, ela não coloca 2 pontos e segue com aquilo ali. Bom, a gente vai ver que ela faz isso lá no final e eu vou dar o exemplo para vocês. Continuando. Desse modo, olha aqui, recursos coesivos, sempre. Nada de fragmentação das suas frases, nada. Você tem que estar, todo o seu parágrafo tem que estar bem coesinho, bem integrado, e a gente consegue fazer isso usando recursos coesivos. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, olha aqui, o que ela está fazendo com esse contudo? Problematizando. Concorda que aqui ela fez o quê? Uma contextualização, fez até em 2 períodos, poderia ter feito apenas em 1. Agora ela vai problematizar, ó, falou, contudo, entretanto, agora ela problematiza. No Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. Esse quadro, olha que bacana, de novo retomando, usando esse e não este, tá? Retomando, sempre usando esse. Este é para se referir a algo que ainda vai ser falado. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Olha o que ela colocou aqui na última parte da introdução dela, a linda tese dela. Então aqui, ó, ela contextualizou, uma contextualização linda, super clara, bem bacana. Aqui ela problematizou e agora ela vai e coloca a sua tese explícita e mais. O que eu falei para vocês? Dica master.
colocar duas palavrinhas-chave, as palavrinhas-chave de cada parágrafo de argumentação, para você garantir, falar para o corretor, cara, eu sei fazer um bom texto. Um texto coeso, um texto totalmente integrado, maravilhoso, mereço passar no Enem. Mereço ganhar aí nota 1000 ou pelo menos 960, que nem os nossos alunos fizeram. Olha o que ela faz. Palavra-chave, cultura de valorização, não é palavra, né? Seria uma expressão-chave, não tem problema. Cultura de valorização do sexo masculino e punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. O que isso significa? Significa que no primeiro parágrafo de argumentação dela, ela vai ter que falar sobre a cultura de valorização do sexo masculino. Se ela falar sobre qualquer outra coisa, isso vai se tornar incoerente, tá? Outro parágrafo de argumentação dela, ela vai ter que falar sobre isso aqui, sobre punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Isso vai ter que ser tratado porque ela colocou isso na tese, e a tese dela, e o argumento dela tem que justificar isso aqui. Então, ela vai ter que falar sobre isso, aprofundar isso aí nos argumentos, certo? Essa foi, então, a avaliação da introdução dessa redação nota 1000. Vamos agora para o primeiro parágrafo de argumentação dela. Ao longo da formação, vou até colocar aqui para a gente ficar bem focado no parágrafo de argumentação. Ao longo da formação no território brasileiro, patriarcalismo sempre esteve presente, como, por exemplo, na posição do senhor de engenho. Consequentemente, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Inclusive, aqui tem um errinho, tá? Deveria ser ponto maiúsculo. Mas o que eu falei já para vocês, existem redações que você vai ver algum erro de vírgula, alguma coisa. Se não for reincidente, for só aquele casinho, releva. O Enem não tira ponto. Ele é claro isso, a gente sempre fala isso para vocês. No guia de redação está explícito. Qualquer erro que não haja reincidência, ele vai ser, não vai ser contado. A menos que seja um erro grave, tipo concordância verbal. Aí sim, o Enem vai tirar aí 40 pontos da sua competência 1. E aí, quanto mais erros você for cometendo, mais pontos você vai perdendo nessa competência, tá? Dessa forma, ó que bacana, sempre recurso coesivo, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até desrespeitosa. Logo, há muitos casos de violência contra esse grupo, em que a agressão física é a mais relatada, correspondendo a 51,68% dos casos. E caramba, ela decorou isso! Nossa, mas que menina inteligente! Ela decorou que a agressão física corresponde a 51,68% dos casos. Não, ela não decorou isso não. Ela tirou isso do texto motivador. Olha aqui, texto 2. Tipo de violência relatada. Primeiro caso, 51,68%. Violência física. Ela reescreveu isso aqui nos 30 anos, reescreveu o texto? Não, ela usou um dado pontual. Ela usou o dado pontual. E isso não tem problema. Claro que você não pode fundamentar toda a sua redação com isso. Mas você pode sim, o Enem sempre trabalha com estatística, com gráfico apresentando alguma coisa. Pode sim pegar, fica interessante no seu texto. Desde que você não pegue todos os dados. Imagina, se você ficar falando de acordo com o tipo de violência relatada na Secretaria de Políticas para as Mulheres, 51,8 foi isso, 31,81 foi isso, não sei o que foi isso, não sei o que foi isso, não. Isso aqui você está copiando integralmente. Agora, você fazer uma citação pontual, como ela fez, ó, agressão física é a mais relatada, correspondendo a 51,68% dos casos. Olha que bacana. E ela ainda faz outra, tá? Mais à frente a gente vai ver. Nesse sentido, coesão de novo, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultura geral preconceituosa. Sendo assim, esse pensamento é passado de geração em geração, o que favorece o continuismo dos abusos. Então, ficou maravilhosa o parágrafo de argumentação dela. Ela fala aí sobre a valorização do sexo masculino, a inferiorização do sexo feminino. Então, tá de acordo ali com a tese dela, com a primeira partezinha da tese dela. Perfeito. Vamos continuar, então. Argumento 2.
ela fala, além dessa visão segregacionista, olha que bacana, continuação, tá retomando, tá continuando, totalmente coeso o texto dela. Falou de uma coisa, agora fala em segundo plano, em segundo lugar, outro sim, além disso. A gente sempre tem que começar o segundo parágrafo assim, de uma forma que você fale mostre para o corretor que você está desenvolvendo passo após passo. Aí agora ela fala, agora ela tem que falar sobre o quê? Ela tem que falar sobre punição lenta e pouco eficiente por parte do governo. Alguma coisa ela tem que aprofundar sobre isso, afinal foi uma parte da tese dela. Vamos lá. Além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência das inúmeras formas de agressão. Tópico frasal perfeito, totalmente relacionado à tese dela. No país, os processos são demorados e as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Poderia colocar nessa perspectiva, nesse cenário, tá bom? Para ficar mais coeso aqui. Isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Você acha mesmo que um aluno Enem que tem muita coisa para estudar ao longo do ano vai decorar isso aí? De forma alguma, é impossível. A gente, claro, tem que ter um conhecimento de mundo, a gente deveria saber aí, quando se fala na parte de mulher, que existe essa lei de proteção, que é a Lei Maria da Penha, isso a gente deveria saber. Agora, nem quando foi criado a gente consegue decorar, porque é muita coisa que a gente precisa ver nesse ano. Então, foi mais uma informação que ela tirou do texto motivador. Então, olha aqui, ó, de maneira bem sutil, e conseguiu tirar 1000, ficou muito legal. Isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 é justamente isso aqui, ó. Depois vocês peguem lá, tá disponível na internet o caderno de redação, o caderno do Enem 2015, para vocês verem isso de perto. Aqui ele fala os processos que foram julgados, conforme a Lei Maria da Penha, e 33,4% foram julgados. E ela usa isso. Então ela fala, isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Nessa perspectiva, muitos indivíduos, ao ver essa ineficiência, continuam violentando as mulheres e não são punidos. Assim, essas são alvos de torturas psicológicas e abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. Então, uma forma de você não ter um seu parágrafo expositivo é justamente esse, usando esses recursos coesivos que forçam você a mostrar o seu ponto de vista. Assim, dessa forma, nessa perspectiva, isso porque, nesse sentido, nesse cenário, tudo isso força você a colocar o seu ponto de vista e não apenas descrever ou até mesmo narrar, que acontece com muitos casos, tá? De muitos alunos. Bom, então aqui eu quis mostrar para vocês que sim, vocês podem usar dados pontuais dos textos motivadores, desde que vocês não copiem tudo, ou então utilizem todos os dados daquele gráfico, daquela tabela, enfim, só como uma forma de acrescentar mais ali no seu texto, tá? Mas é claro que você não pode ficar pensando, já que você falou isso, eu não vou mais ler nada, eu só vou me basear no texto motivador. Jamais faça isso. Porque olha quantas coisas ela mostrou aqui, ela não se baseou só nele, ela utilizou sociólogo, ela utilizou outro que a gente vai ver na proposta final, ela só utilizou essas informações só para dar um plus no texto dela, tá? Se ela não usasse, eu tenho certeza que ela não ia perder ponto nisso. Vamos lá, agora para a tal da proposta de intervenção, que é o maior medo de vocês. Olha só o que ela faz. Primeira coisa, ela já começa propondo? Não. Ela faz o que a gente chama de retomada da tese. Vamos lá só lembrar qual foi a tese dela? Ela fala assim, esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Agora ela retoma para dizer, estou finalizando o meu texto, senhor corretor. A violência contra esse setor, portanto, ainda é uma realidade brasileira, pois há uma diminuição do valor das mulheres, além do Estado agir de forma lenta. Ela reescreveu com outras palavras. Então, você vai começar o seu parágrafo dessa forma. Torna-se evidente, portanto, que...
tal, tal, tal. Ela reescreveu, olha aqui, ó. Cultura de valorização do sexo masculino foi colocado como diminuição do valor das mulheres. Claro, se eu valorizo mais o sexo masculino, eu diminuo o valor das mulheres, concorda? Outra coisa, punições lentas e pouco eficientes parte do governo, além do Estado agir de forma lenta. Então, ela retomou a tese de forma perfeita e agora ela começa com a proposta. Vamos lá. Para que o Brasil seja mais articulado como um corpo biológico, olha que bacana, ela cita o que ela usou lá em cima do sociólogo Emily Durkheim. Cabe ao governo fazer parceria com as ONGs em que elas possam encaminhar mais rapidamente os casos de agressões às delegacias da mulher e o Estado fiscalizar severamente o andamento dos processos. Olha como ela detalhou bem. Ela fala para que o Brasil seja mais articulado, seja como um corpo biológico, assim como ela citou lá, ela fecha bonito o texto. Cabe ao governo fazer parceria com ONGs. Olha aqui, quem deve fazer governo, parceria com ONGs? Excelente. Para quê? Como que vai fazer isso? O que vai ser feito? Encaminhar mais rapidamente os casos de agressões às delegacias e o Estado fiscalizar severamente o andamento dos processos. Super detalhada a proposta, excelente. Isso foi tudo relacionado ao argumento 2. Agora, com relação ao argumento 1, ela precisa também colocar alguma coisa. Afinal, ela falou lá sobre a cultura de valorização do sexo masculino ou diminuição do valor das mulheres. E sim, ela faz essa proposta. Ela coloca, passa a ser a função também das instituições de educação promoverem aulas de sociologia, história e biologia que enfatizem a igualdade de gênero por meio de palestras, materiais históricos e produções culturais, com o intuito de amenizar e futuramente acabar com o patriarcalismo. Então, olha que bacana, utilizou aí quem vai ser responsável, instituições de educação, ela poderia falar Ministério da Educação, poderia colocar redes sociais, meios midiáticos, poderia ser usado isso também. E aí, ela fecha mais bonito ainda com uma frase de efeito, olha que bacana. Outras medidas devem ser tomadas, mas, como disse Oscar Wilde, o primeiro passo é o mais importante na evolução de um homem ou nação. Então, ela fechou com uma frase de efeito. Ela poderia ter feito um circuito com o que ela disse lá do sociólogo Emily Durkheim. Ela poderia ter fechado assim, ao invés de ter colocado aqui também. Há várias maneiras, pessoal, não tem um rigor. Dependendo do tema, você tem que ficar à vontade. Você só tem que saber entender as competências e ter aquele modelo da nossa redação receita de bolo. Feito isso, você pode mudar, aí você pode colocar a citação no segundo argumento, ao invés de ser na introdução, no primeiro argumento, enfim. Não se preocupe quanto a isso. Mas eles têm que estar presentes. E aí ela fecha fazendo uma citação direta. Diferentemente lá de cima, que ela só cita de forma indireta e cita só uma expressão do sociólogo, aqui ela faz de forma direta, ó. 2 pontos e a frase integral entre aspas. Geralmente, o que nós da Uma Força falamos para você usar é a citação indireta. Por quê? Porque é difícil da gente decorar uma frase inteira, integral e certinha. Porque na citação direta, você tem que, de fato, citar diretamente, citar perfeitamente, integralmente o que a pessoa está falando. E é muito difícil, já que a gente tem tanta coisa para decorar. Mas é claro que você tem que ter aí algumas frases, umas frases bem bacanas. A gente trabalha isso no nosso projeto, como que eu posso usar as frases dependendo dos temas, isso é muito importante. Mas ela fez aí de uma forma genial e também usou essa frase que também é curta, tá? O ideal é você utilizar uma frase assim, curtinha, não utilizar uma frase muito longa, senão você vai perder muito tempo. Vai ser difícil de decorar para você colocar na sua redação e você vai perder muitas linhas também. Ok, pessoal? Então viram aí que ela fez exatamente essa árvorezinha que nós trabalhamos no nosso projeto. Muito legal. Um tema, a tese, colocou as palavras-chave para cada a palavra-chave de cada argumento, fez uma proposta detalhada, dizendo quem é responsável, como vai executar para cada problema que ela trabalhou.
retomou a tese no final e ainda fechou bonito com uma frase de efeito. Então, por isso, somente por isso que ela conseguiu nota 1000. É isso que o Enem quer de você.